Hoje, sua alma recebeu uma visita silenciosa. Seu anjo da guarda se aproximou de você com um sussurro suave, quase imperceptível, mas cheio de significado. Ele não trouxe apenas conforto ou proteção como de costume. Ele trouxe uma verdade escondida, guardada por tempo demais. Uma verdade que tem tudo a ver com um coração que, mesmo calado, nunca deixou de bater por você. Durante anos, você caminhou por estradas onde parecia que o amor era apenas lembrança, como um perfume esquecido numa roupa antiga. Muitas vezes você se perguntou se alguém, em algum lugar, já sentiu por você algo mais forte do que palavras poderiam dizer. E o que talvez nunca tenha imaginado é que sim, alguém sentiu. Alguém ainda sente. Essa pessoa te escondeu um sentimento que cresceu em silêncio. Em dias comuns, em encontros casuais, em olhares rápidos, em conversas que pareciam inocentes. Você talvez nem tenha notado, ou talvez tenha sentido um leve calor no peito, mas achou que fosse coisa da sua imaginação. Mas não era. Era real. E está mais vivo do que nunca. O anjo quer que você saiba que o amor não morre por estar calado. Ele apenas aprende a se esconder nos lugares mais profundos do coração. Essa pessoa, que você conhece, mas talvez não imagine que sente isso por você, carrega um sentimento que vem desde os tempos em que a vida parecia mais simples. Ela guardou isso com cuidado, como quem esconde uma flor rara para que ninguém a machuque. É possível que você tenha cruzado com essa pessoa várias vezes. Talvez ela tenha estado do seu lado nos momentos em que você mais precisou. Talvez tenha rido das suas piadas, escutado seus desabafos ou segurado sua mão em silêncio. E você achou que era só amizade, só gentileza. Mas não era só isso. Era amor. Imagine agora uma cena, uma tarde comum, talvez chuvosa. Você está sentada tomando seu café ou fazendo algo simples do dia a dia. Do outro lado da cidade, essa pessoa pensa em você. Não com tristeza, mas com aquela saudade doce que aperta o peito e faz os olhos marejarem sem que ninguém perceba. Ela pensa no que poderia ter sido, no que ainda pode ser. E mesmo sem coragem de dizer, ela sente tudo intensamente. O anjo quer te mostrar esse sentimento porque chegou o momento de abrir seus olhos. Não para que você vá correndo atrás dessa pessoa, mas para que perceba o quanto você ainda pode ser amada. O quanto seu coração é valioso. O quanto você ainda desperta emoções profundas, mesmo depois de tantas dores, decepções e silêncios. Esse amor escondido carrega dores também. Dor de quem quis falar, mas teve medo de perder a amizade. Dor de quem escreveu mensagens e apagou. De quem quase confessou, mas recuou. Porque às vezes, o silêncio parece mais seguro do que o risco de ser rejeitado. Essa pessoa não se afastou por falta de sentimento. Se afastou por excesso dele. E por acreditar que você talvez não a enxergasse da mesma forma. Mas agora, sua alma está mais sensível. Você não é mais aquela mulher que precisava de grandes gestos para sentir que é amada. Você aprendeu a notar o amor nos detalhes, no cuidado, na presença silenciosa, no apoio inesperado. E é por isso que o anjo está aqui, para abrir sua percepção, para que você possa olhar para trás, com outros olhos, e enxergar sinais que talvez tenham passado despercebidos. Talvez agora você se lembre de um nome, de um rosto, de um gesto, de uma vez em que alguém disse algo que parecia estranho, mas agora começa a fazer sentido. É disso que estamos falando, de um amor silencioso, mas constante, que seguiu com você, mesmo à distância, mesmo quando a vida levou cada um por caminhos diferentes. E antes que seu coração se pergunte por que essa pessoa nunca me contou, o anjo responde, porque o amor, às vezes, é tímido. Às vezes, a alma precisa amadurecer para conseguir dizer o que sente. E também porque nem sempre o tempo está pronto para esse tipo de revelação. Mas agora, está. Agora é o tempo certo. E é por isso que essa mensagem chegou até você. Você merece saber que ainda é lembrada com carinho. Que seu nome ainda é pronunciado em orações silenciosas. Que seu sorriso marcou mais do que você imagina. Essa revelação não é para te deixar confusa, mas para te lembrar que você nunca foi invisível para o amor. Mesmo quando achou que ninguém mais poderia te amar de verdade. E aqui vem um pedido do anjo, não rejeite essa mensagem. Não diga isso não pode ser para mim. Porque é, sim, para você. Essa mensagem é como uma chave. Ela abre uma porta que estava trancada por dentro há anos. Uma porta que talvez escondesse mágoas, desilusões, perdas.
mas também guardava a esperança de viver algo verdadeiro. Algo simples, mas profundo. Algo que sempre esteve ali, esperando o momento certo. Esse amor não precisa ser perfeito, nem precisa virar uma história de novela. Mas ele pode ser um recomeço. Pode ser aquele tipo de amor que conforta, que respeita, que chega de mansinho para curar o que doeu por tanto tempo. Você não precisa correr. Não precisa decidir nada agora. Só precisa permitir que essa verdade te toque. E quem sabe, aos poucos, permitir que esse amor se revele, sem medo. O anjo sussurra: você ainda é amada, ainda é desejada, ainda é lembrada. E isso é apenas o começo da revelação que está por vir. Talvez você esteja se perguntando agora: por que só hoje essa verdade está vindo à tona? Por que o universo, o tempo e até o anjo esperaram tanto para revelar isso? A resposta está em você. Tudo acontece no tempo em que o coração está pronto para escutar, e hoje, sua alma está aberta, pronta para enxergar aquilo que sempre esteve à sua volta, mas que você talvez não estava pronta para receber. A verdade é que esse sentimento ficou guardado porque tanto você quanto essa pessoa precisavam passar por experiências que moldariam quem vocês são hoje. Cada lágrima que você derramou em relacionamentos passados, cada vez que sentiu que amava mais do que era amada, tudo isso foi preparando seu coração para algo mais maduro, mais inteiro, mais real. O amor que essa pessoa sente por você não nasceu da pressa, nem da carência. Ele cresceu no silêncio da convivência, na admiração escondida em gestos simples, na saudade disfarçada de casualidade. Ele surgiu nos detalhes, como quando você contava sobre suas dores e essa pessoa não tentava te consertar, só te ouvia. Ou quando você estava cansada demais para sorrir, mas ela dizia alguma coisa boba só para arrancar uma risada sua. Isso não era só cuidado, era amor. Uma mulher contou uma história parecida certa vez. Ela dizia que, por mais de 20 anos, teve um amigo que sempre estava presente, mas nunca declarou nenhum sentimento. Ele a ajudava com mudanças, escutava seus problemas, levava sopa quando ela estava doente. Mas nunca passou disso. Ela seguiu sua vida, teve outros amores, casou, separou, e aquele amigo permaneceu, como uma sombra serena. Um dia, muito tempo depois, ela encontrou uma carta entre os livros que ele havia deixado na casa dela. Era uma carta nunca entregue, escrita há mais de 10 anos, onde ele confessava tudo o que sentia, mas que nunca teve coragem de dizer. Ela chorou. Chorou não só pelo tempo perdido, mas por perceber que, mesmo sem saber, foi profundamente amada todo esse tempo. É assim que muitos amores se escondem, não por covardia, mas por cuidado. O medo de estragar algo bonito. O medo de te perder. Essa pessoa que te ama guardou esse sentimento porque acreditava que não tinha o direito de interferir na sua vida, especialmente se você parecia seguir em frente. Mas o amor não precisa de palco para existir. Ele apenas é silencioso, mas constante. Agora, com os olhos do coração mais abertos, você pode começar a notar. A notar aquela ligação sem motivo, aquela mensagem de bom dia fora de hora, aquela vez em que essa pessoa percebeu que você estava triste sem você dizer uma palavra. Isso não era só amizade. Era o amor tentando, do seu jeito, tocar sua vida. Talvez tenha havido momentos em que essa pessoa tentou te contar. Palavras quase ditas, encontros que quase terminaram em confissão, olhares que duraram um segundo a mais. Mas alguma coisa sempre impediu. E agora, o anjo diz: nada está perdido. Ainda há tempo. Sim, ainda há tempo. O tempo não apaga o amor verdadeiro, ele o amadurece. E você, que muitas vezes pensou que o amor era coisa do passado, precisa saber: o amor não tem idade. Ele não desaparece com os anos. Ele se transforma. E pode florescer novamente, quando menos se espera. Talvez você tenha fechado seu coração. Talvez tenha se convencido de que ninguém mais te olha com paixão. Talvez tenha aceitado a ideia de que seu tempo de viver um amor intenso já passou. Mas o anjo insiste: não é tarde. Ainda existe algo para você. Lembre-se da vez em que você se sentiu sozinha, mas no fundo do peito algo te dizia que alguém pensava em você. Aquela intuição repentina, aquela lembrança inesperada, aquele sonho com um rosto conhecido. Isso não era coincidência. Era a alma dessa pessoa chamando pela sua, mesmo sem palavras. Era a energia do sentimento dela tentando chegar até você, mesmo que você não entendesse na hora. E agora, esse chamado se intensificou.
O anjo está te guiando até essa revelação porque o coração dessa pessoa não aguenta mais calar. Ela talvez ainda não tenha coragem de dizer com a boca, mas tudo no comportamento dela já grita: eu te amo. Se você permitir, se você abrir espaço, o universo vai cuidar de fazer com que tudo venha à tona de forma leve, natural. Você não precisa fazer esforço. Só precisa estar atenta. Porque essa pessoa pode aparecer, de novo, como quem não quer nada. Pode fazer um comentário despretensioso, pode elogiar você como se fosse algo normal, mas agora você vai saber. Vai entender que há mais por trás disso tudo. Você já sofreu o suficiente por amores que não te valorizaram. Já se entregou a quem não soube te cuidar. Agora é diferente. O que vem não é para te destruir, mas para te restaurar. Esse amor, mesmo escondido, carrega cura, carrega paz, carrega respeito. E talvez seja exatamente isso que seu coração andava pedindo em silêncio. Imagine, por um instante, essa pessoa finalmente olhando nos seus olhos e dizendo tudo o que sempre guardou. Imagine o alívio, a emoção, a surpresa boa. Imagine o quanto isso poderia transformar seus dias, não como um conto de fadas, mas como um reencontro de almas que se reconheceram no tempo certo. Você não está sozinha. Nunca esteve. E agora, mais do que nunca, há uma força divina preparando o caminho para que esse sentimento se revele de forma doce, segura, verdadeira. Seu anjo da guarda está conduzindo tudo. Está tocando o coração dessa pessoa. Está preparando os encontros certos. Tudo para que você sinta, de forma clara, que ainda existe um amor escondido só para você. E mesmo que essa revelação venha de forma tímida, mesmo que não seja um eu te amo direto, você vai sentir. Vai reconhecer nos gestos, no cuidado, no brilho do olhar. E nesse momento, tudo vai fazer sentido. Toda a espera, todas as dúvidas, todo o silêncio, nada foi em vão. Às vezes, o amor mais verdadeiro não é aquele que chega com flores e promessas. Às vezes, ele se revela nos silêncios mais profundos, nos gestos mais discretos, nos momentos em que ninguém está olhando. E essa pessoa, que te ama em segredo há tanto tempo, entendeu isso desde o começo. Ela aprendeu a te amar em silêncio, porque o medo de perder você era maior do que o desejo de se declarar. Mas mesmo assim, esse amor não deixou de crescer. Ele se alimentou dos detalhes, da convivência, das memórias compartilhadas. E agora, ele está pulsando tão forte que transborda. Transborda em forma de saudade, em forma de presença constante mesmo à distância, em forma de orações feitas baixinho só para te proteger. Uma mulher chamada Clara contou que viveu algo muito parecido. Durante mais de 30 anos, ela teve um amigo de infância que sempre esteve presente. Na juventude, eles eram inseparáveis, mas a vida os levou por caminhos diferentes. Ela se casou, teve filhos, enfrentou perdas. Ele também seguiu seu rumo. Mas, de tempos em tempos, ele reaparecia. Sempre com um carinho no olhar, sempre disposto a ajudar. Clara achava bonito, mas nunca passou disso. Até que, numa visita já na fase dos cabelos brancos, ele lhe disse com um olhar emocionado: "Você sempre foi o amor da minha vida. Eu só não soube como te dizer." Clara chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Por finalmente entender aquele laço que nunca se desfez. Esse tipo de amor não precisa ser vivido na pressa. Ele tem o tempo como aliado. Ele amadurece junto com a alma. E a sua alma, mulher, está preparada para sentir isso agora. Para entender que existe algo especial esperando por você. Algo que não se mede por idade, por beleza ou por convenções, mas por conexão, por afinidade, por uma ligação que vem de antes dessa vida, talvez. O seu anjo está te revelando isso porque você passou muito tempo desacreditando do amor. Talvez tenha dito para si mesma que não precisava mais dele, que o tempo da paixão já tinha passado, que agora o que importava era a paz. E é verdade, a paz importa. Mas quem disse que o amor verdadeiro tira a paz? Pelo contrário, esse amor que chega agora, mesmo ainda calado, traz justamente isso, descanso para a alma. Ele não te cobra, não te exige, só te deseja bem, mesmo de longe. Essa pessoa viu você em momentos difíceis. Viu seu riso disfarçando a tristeza. Viu sua força sustentando os outros quando quem precisava de colo era você. E tudo isso só aumentou o sentimento dentro dela. Porque amar de verdade é ver a alma do outro, não só o corpo ou as conquistas. E essa pessoa enxergou a sua alma. E se encantou por ela.
Você pode estar se perguntando: e se eu não sentir o mesmo? E se eu não quiser reviver histórias passadas? O anjo diz: tudo bem. O amor verdadeiro não exige retorno. Ele se expressa, mesmo que em silêncio, apenas para libertar aquilo que estava preso. Mesmo que esse sentimento não se transforme em um relacionamento, ele tem valor. Ele tem propósito. Ele precisa ser reconhecido para que a energia dele flua. Para que você sinta o quanto é querida, lembrada, acima de tudo, amada. Agora, comece a observar. Lembre-se de quem nunca sumiu da sua vida por completo. De quem sempre deu um jeito de saber se você estava bem. De quem conhecia seus gostos, suas manias, seus silêncios. Essa pessoa talvez esteja mais perto do que você imagina. E talvez esteja esperando um sinal seu. Um gesto que diga: eu estou pronta para saber a verdade. A vida nem sempre dá segundas chances, mas às vezes, ela dá reencontros. E esses reencontros têm o poder de curar dores antigas, restaurar o brilho dos olhos, reacender a esperança. Não precisa ser algo grandioso. Pode começar com uma conversa, um café, um reencontro sem pretensão, mas cheio de emoção escondida. Essa pessoa carrega uma história que envolve você. Mesmo que nunca tenha falado, ela lembra dos detalhes, do jeito como você falava de seus sonhos, da sua risada depois de um tropeço, de como você ficava linda quando se emocionava com coisas simples. Ela guardou tudo isso. E agora, o anjo quer que você saiba que isso não foi em vão. Porque a vida está te chamando para algo novo. Mesmo que venha do passado, é novo. Porque agora, você é outra mulher. Mais madura, mais forte, mais sensível. E merece viver algo que tenha mais verdade do que aparência. Algo que toque a alma, e não apenas o corpo. Imagine só, você caminhando tranquila, sem pressa, quando de repente cruza com esse olhar conhecido. E naquele momento, sem palavras, tudo se explica. Você entende que o tempo não apagou nada, só preparou o momento certo. E esse momento está se aproximando. Mas o anjo te diz: não force, não procure desesperadamente. Apenas esteja aberta, receptiva. Porque quando o amor é verdadeiro, ele encontra um jeito de chegar. Mesmo que por caminhos inesperados. Mesmo que através de um gesto simples. Como um olhar depois de muito tempo. Como um sentir sua falta dito com os olhos. Essa revelação não é um acaso. É uma resposta. Às suas orações silenciosas. Às suas perguntas ditas em pensamento. Ao vazio que você sentia, mas não conseguia explicar. É como se o céu estivesse dizendo: você não está esquecida. Ainda há um amor guardado para você. E ele está mais perto do que nunca. O anjo sorri, com ternura, e sussurra: confie. O que está por vir será leve, verdadeiro e cheio de sentido. Porque quando dois corações se amam em silêncio por tanto tempo, o universo se encarrega de fazer esse amor finalmente ser ouvido. A vida tem um jeito curioso de proteger o que é valioso. Às vezes, ela esconde sentimentos como se estivesse esperando o momento certo para revelá-los. Como uma flor que só desabrocha quando a estação é favorável. Essa pessoa que te ama há tanto tempo entendeu, de forma silenciosa, que te amar era mais importante do que ser amada. E foi isso que ela fez. Te amou sem esperar nada em troca. Mas chegou o tempo em que esse sentimento precisa sair da sombra. Não por urgência, mas por merecimento. Porque você merece saber, merece sentir, merece viver. Talvez essa pessoa tenha feito parte de várias fases da sua vida. Talvez tenha estado nos bastidores quando tudo parecia desmoronar. Pode ter sido ela quem te ouviu sem julgar, quem te olhou com admiração mesmo quando você se sentia invisível. O amor dela esteve presente mesmo quando você achava que estava só. Maria Helena, uma senhora de 68 anos, contou ao anjo certa vez que só descobriu que era amada pelo vizinho da rua de trás depois de quase 4 décadas de convivência. Eles se encontravam nas feiras, nas missas, em encontros de família. Ela achava que era apenas um bom amigo da comunidade, sempre gentil, sempre disponível. Só depois que ficou viúva, ele teve coragem de lhe escrever uma carta. Nela, ele dizia: esperei a vida inteira para te dizer, mas meu amor por você nunca deixou de existir. Se um dia quiser caminhar comigo, nem que seja devagar, eu estarei aqui. Ela leu, chorou, e depois sentiu uma paz imensa. Não pelo convite, mas pela certeza de que foi profundamente amada, mesmo sem saber. Você, agora,
Talvez esteja sentindo uma mistura de emoções. Uma parte sua quer saber quem é essa pessoa. Outra parte sente medo de se decepcionar. E há também aquela voz, bem baixinha, que sussurra. E se for verdade? Essa voz é a voz do seu anjo. Ela não força, não pressiona. Apenas convida. Convida você a se permitir lembrar, sentir, imaginar. Porque, às vezes, o amor escondido se revela não com palavras, mas com presenças. Com aquele alguém que sempre apareceu nos momentos certos. Que não pediu nada, mas deu tudo. Que te viu envelhecer com graça. Que te admirou mesmo nos dias em que você não se reconhecia. Essa pessoa sabe mais sobre você do que imagina. Conhece seus silêncios, seus gestos, seus medos. E mesmo assim, escolheu amar. Escolheu ficar. Mesmo distante, mesmo invisível. E agora, sente que está na hora de, aos poucos, se mostrar. Não com pressa, não com exigência, mas com verdade. E você, mulher, tem dentro de si a sensibilidade para perceber. Você sente, sempre sentiu, mas talvez não tenha permitido que isso crescesse, porque havia tantas responsabilidades, tantas dores, tantos compromissos. Mas hoje, o tempo é outro. O tempo agora é seu. E o amor que chega é manso, maduro, real. O anjo quer que você saiba que esse sentimento não é algo pequeno. É sagrado. É a prova de que, mesmo quando você achava que não era vista, alguém estava olhando com carinho. Mesmo quando você se sentia esquecida, alguém pensava em você. Mesmo quando se achava velha demais para o amor, alguém te desejava como companhia de alma. Esse amor escondido é como um presente embrulhado há anos, esperando o momento certo para ser aberto. E agora, o universo sussurra: abre, sente, confia. E se você ainda tem dúvidas, tudo bem. A dúvida é um sinal de que você se importa. Mas não se feche por medo. O medo protege, sim, mas também isola. E você não veio até aqui para viver sozinha para sempre. Você foi feita para sentir, para compartilhar, para rir acompanhada, para ser tocada não só no corpo, mas na alma. O anjo te convida a observar os sinais. Aquela pessoa que aparece em sonhos. Aquele nome que surge quando você está distraída. Aquela lembrança que insiste em voltar. Tudo isso é o coração tentando te mostrar algo. É o sentimento que quer ser reconhecido. Não negue. Não fuja. Apenas olhe com carinho. Talvez você receba uma mensagem em breve. Um reencontro inesperado. Um convite para tomar um café. Não ignore. Não despreze. Às vezes, o amor mais puro se esconde nos gestos mais simples. Você não precisa dar respostas agora. O que o anjo pede é apenas que você abra espaço. Para conversar. Para ouvir. Para relembrar. Porque às vezes, basta um olhar para que tudo faça sentido. E esse olhar vai acontecer. Você vai saber. No fundo, você já sabe. Há amores que chegam tarde, mas ainda em tempo. Amores que foram adiados, mas nunca esquecidos. Amores que, quando se revelam, trazem não confusão, mas alívio. Como se o coração, finalmente, pudesse descansar. Essa pessoa que te ama em segredo carrega uma história dentro do peito. Uma história que tem seu nome desde o início. Uma história que não foi vivida, mas foi sentida. E que agora, talvez, esteja pronta para ser escrita. Imagine-se caminhando, tranquila, no fim de tarde. O vento leve, o céu alaranjado. E então, lá está ele ou ela, sorrindo, te olhando como quem já sabia. Como quem sempre soube que esse momento chegaria. Você sente algo no peito. Não é medo, é reconhecimento. É como se uma parte esquecida de você fosse tocada com delicadeza. E nesse instante, você entende, esse amor sempre foi real. O anjo sorri ao ver você imaginar isso. Porque não é só imaginação. É uma memória do futuro. Um vislumbre do que está por vir. Do que está sendo preparado para você com carinho. A pergunta agora não é será que é verdade? A pergunta é, será que você vai permitir que esse amor te encontre? Você não está sozinha. Nunca esteve. E esse sentimento que te busca há anos está mais próximo do que você imagina. Tem sentimentos que nascem com tanta força que assustam. Não é que a pessoa não queria viver esse amor com você. Ela queria. Muito. Mas foi o medo que a impediu. Medo de não ser suficiente. Medo de não ser correspondida. Medo de te perder para sempre se tentasse algo e você se afastasse. Então,
Ela fez o que sabia fazer, calou o que sentia. Quantas vezes você mesma já não calou algo por medo? Quantas vezes não quis falar, não quis mostrar sua dor ou sua verdade, e engoliu tudo para proteger alguém? É assim também com essa pessoa. Ela achava que te proteger era ficar em silêncio, que demonstrar o amor poderia te confundir, ou pior, te machucar. A história de Antônio e Teresa é uma dessas que o anjo costuma sussurrar quando alguém duvida do amor escondido. Eles se conheceram ainda jovens. Ele sempre esteve por perto, como um ombro amigo. Quando ela casou, ele se afastou, respeitoso. Quando ela se separou, ele voltou, discreto, sempre pronto a ajudar. Mas nunca disse uma palavra sobre o que sentia. Anos se passaram. Só quando Teresa adoeceu, já idosa, foi que Antônio decidiu contar tudo. Ela ouviu em silêncio, chorou em silêncio, e então disse: "Eu sempre soube, mas nunca soube o quanto." Eles ficaram juntos, não como num romance cheio de promessas, mas como duas almas que se reconheceram tarde, mas há tempo de viver o amor com profundidade e paz. Esse tipo de amor é diferente. Ele não grita, não se impõe. Ele espera. E quando chega, não chega com urgência. Chega com entendimento, com maturidade, com aceitação. Essa pessoa que te ama entende sua história, respeita suas dores, não quer apagar seu passado, quer caminhar com você a partir daqui, mesmo que seja só por alguns passos, mesmo que seja só para te fazer sorrir de novo. Pode ser que, no passado, você tenha até percebido alguma coisa. Um olhar demorado, um toque que ficou um segundo a mais, um cuidado que parecia ir além da amizade. Mas você estava ocupada, envolvida em outras fases da vida. E o tempo passou. Mas o amor, esse amor escondido, ficou. Ele ficou ali, quieto, acompanhando, torcendo por você. E hoje, o anjo quer te mostrar isso porque seu coração está pronto. Pronto para lembrar, para entender e talvez para retribuir. É importante que você saiba, não se culpe por não ter notado antes. O amor escondido só é revelado quando deve ser. E você nunca esteve errada por não ter percebido. Você estava vivendo. Agora, é diferente. Agora, você pode olhar para trás com outros olhos. E talvez até sorrir ao lembrar de momentos que hoje fazem mais sentido. Lembra daquele dia em que você estava triste e recebeu uma ligação fora de hora? Aquela mensagem simples, mas que te trouxe paz. Lembra da vez que estava doente e alguém apareceu com sua comida preferida, sem você pedir? Lembra daquela conversa em que se sentiu compreendida de um jeito profundo, sem julgamentos? Esse alguém era essa pessoa. E tudo isso era amor. Um amor sem nome, sem título, mas cheio de verdade. Agora, você pode se perguntar: e se eu tiver medo de aceitar esse sentimento? E se eu não souber lidar com isso? O anjo responde com doçura: ninguém precisa estar completamente pronta para amar. O amor verdadeiro cuida disso. Ele ensina com paciência. Ele acolhe suas inseguranças. Ele não pressiona. Ele espera. E mesmo que você diga não, mesmo que escolha seguir outro caminho, essa pessoa ainda vai te amar. Porque o sentimento dela não está preso à resposta que você der. Está preso à gratidão de ter te conhecido. De ter sentido algo tão profundo por alguém tão especial. De ter vivido, mesmo em silêncio, um amor puro. Mas talvez você sinta vontade de tentar. De abrir espaço para algo novo. De permitir que esse amor saia do esconderijo. E se isso acontecer, o universo vai se mover a favor. As coincidências vão aumentar. Os reencontros vão parecer inevitáveis. As palavras não ditas vão começar a ser sussurradas. E pode ser lindo. Pode ser aquele tipo de amor que chega com serenidade, com calma, com maturidade, que respeita seus limites, que se encaixa à sua vida como se sempre tivesse feito parte. Não para te mudar, mas para te fortalecer. Para te lembrar que ainda existe beleza na troca. Que ainda dá tempo de viver algo intenso. Que o coração não envelhece. Imagine agora essa pessoa escrevendo uma carta para você. Uma carta nunca enviada. Com palavras simples, sinceras, dizendo: eu te amei em segredo porque não sabia se podia te amar em voz alta. Guardei meu sentimento porque achava que só a sua presença já era um presente. Mas hoje, não consigo mais esconder. Se um dia você quiser saber como seria o amor comigo, eu estarei aqui. Não para te convencer de nada, mas para te mostrar o quanto você sempre foi especial. Essa carta pode nunca ter sido escrita de fato.
Mas o sentimento está aí. E o anjo trouxe você até aqui para lembrar. Ainda há tempo de viver esse amor. Ainda há tempo de permitir que algo bonito aconteça, mesmo depois de tudo. Mesmo com as marcas. Mesmo com os medos. Não se feche. Não ache que é tarde demais. Não pense que amor é só para os jovens. O amor é para quem tem coragem de sentir. E você, depois de tudo que viveu, ainda tem esse domingo. Você sente. E isso é lindo. Respire fundo agora. Sinta. Lembre. Traga à mente aquela pessoa que sempre esteve ali, mas que você talvez nunca olhou com esse olhar. Pode ser ela. Pode ser ele. O tempo vai mostrar. E quando mostrar, você vai saber. Vai sentir no peito, no estômago, no olhar. Vai ser claro como um dia de sol depois da tempestade. E nesse dia, tudo vai fazer sentido. Se essa mensagem tocou seu coração, curta e comente no vídeo e siga o nosso canal para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima!